O Desejado de Todas as Nações, capítulo 58, parte 2. A tristeza entrou naquele tranquilo lar onde muitas vezes Jesus descansara. Lázaro foi acometido por uma doença de repente, e suas irmãs então mandaram um recado para o Salvador dizendo o seguinte: Senhor, aquele a quem amas está doente. O problema foi que o mensageiro voltou sem Jesus. Trouxe somente o recado: essa doença não acabará em morte, e elas então se agarraram à esperança de que Lázaro sobreviveria. Quando ele morreu, elas ficaram amargamente decepcionadas, mas o relacionamento que elas tinham com Jesus fizeram que elas fossem sustentadas pela graça de Cristo. Quando Cristo ouviu o recado, ele não deu o sinal de tristeza que os discípulos esperavam. Ele disse: essa doença não acabará em morte. Essa doença é para a glória de Deus. Estranha essa frase. Essa doença é para a glória de Deus. Mas foi exatamente isso que Jesus disse. Por 2 dias, Jesus ficou ali onde ele estava. E essa demora era um mistério para os discípulos, pois ele tinha forte afeição por aquela família, e eles sabiam disso. Durante 2 dias parecia que Jesus tinha esquecido daquele recado. Os discípulos então pensaram em João Batista, pensaram por que Jesus permitiram que ele definhasse na prisão e sofresse morte tão violenta. Naquele momento, a fé dos discípulos naufragou. Depois de esperar durante 2 dias, Jesus disse: vamos voltar para a Judéia. A preocupação com Cristo e com eles mesmos passou a dominar a mente deles. Os discípulos estavam preocupados agora com eles mesmos, o medo de morrer na Judéia. Então eles falaram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, vamos voltar para lá? Jesus disse: eu estou sob direção do meu Pai. Enquanto eu fizer a vontade de meu Pai, a minha vida está em segurança. Depois de dizer isso, ele disse: nosso amigo Lázaro adormeceu, e eu vou para acordá-lo. Os discípulos pensaram no perigo e esqueceram de Lázaro. Jesus não havia esquecido. Os discípulos então responderam: Senhor, se ele está dormindo, vai melhorar. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, eu estou contente de não ter estado lá, para que vocês creiam. Jesus disse aqui que estava feliz porque ele não estava lá e por isso Lázaro morreu. Os discípulos ficaram pasmos. Nós também ficamos com as palavras de Cristo. Teria o Salvador, de sua própria escolha, evitado o lar de seus amigos em sofrimento? Cristo não tinha que pensar somente naquelas queridas pessoas de Betânia. Ele tinha que levar em consideração o treinamento dos discípulos, tinha que levar em consideração nós, os representantes para o mundo. Foi por isso que ele permitiu que Lázaro morresse. Se Cristo estivesse ali no quarto de Lázaro, a morte não poderia ter lançado o seu dardo contra Lázaro. E foi por isso que Cristo ficou longe. Mas o objetivo principal de Jesus era o ensinamento e a certeza que todos teriam de que aquele que ressuscitara Lázaro era o próprio Deus.